Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. Ao abrirmos o capítulo 42 de Nosso Lar, nós vamos encontrar André Luiz vivendo um estado de ansiedade positiva, porque André Luiz havia sido convidado para estar presente no domingo que se aproximava, para assistir um culto evangélico do governador espiritual de Nosso Lar no Ministério da Regeneração. E conversava André Luiz com Narcisa, e Narcisa lhe dizia que naquele instante, naquela ocasião, o governador de Nosso Lar tinha duas preocupações básicas. A primeira, arregimentar trabalhadores para fortalecer as defesas de Nosso Lar, além dos muros limites, em função da Segunda Grande Guerra que se aproximava. Corria o ano de 1939, e embora o conflito se desse na Europa, haveria reverberação no mundo espiritual aqui no Brasil, e Nosso Lar precisava se defender dos espíritos desordeiros que, aproveitando o desequilíbrio vibracional, tentam agredir as obras do bem. Então o governador tinha uma necessidade premente de conseguir trabalhadores para defender o Nosso Lar, além dos muros de Nosso Lar, nos limites vibratórios de Nosso Lar para com o umbral. Tinha também uma necessidade de conquistar, em função ainda da Segunda Grande Guerra, trabalho voluntariado para fortalecer o socorro hospitalar de Nosso Lar. Narcisa ainda disse a André Luiz que uma outra preocupação se fazia presente ao governador de Nosso Lar: criar uma mentalidade, uma cultura contra o medo. E André se assusta, mas contra o medo? E ela lhe diz: mas André, você ignora a porcentagem altíssima de espíritos que saem do mundo material e vêm ao mundo espiritual de mãos vazias por conta do medo, por não terem tido coragem de enfrentar a vida, de conquistar degraus na escala evolutiva, queria dizer ela. O governador vem insistindo muito para criar uma mentalidade onde as pessoas possam viver uma vida confiantemente. E André vai, no domingo, então, assistir o culto evangélico do governador, e ele faz um convite, estabelece o culto do evangelho, faz um convite para os presentes e convoca 30 mil trabalhadores que já não mais fizesse questão de descanso e nem fizessem questão das comodidades pessoais. E ao analisarmos os 30 mil, o número 30 mil, nós podemos achar que é um número bastante significativo, mas não é. Para Nosso Lar, não. Em Nosso Lar, em 1939, viviam mais de 1 milhão de espíritos desencarnados. O que significa que 30 mil é tão somente 3% ou menos. E o governador espiritual estava com dificuldade de conseguir 3% do contingente de Nosso Lar. O que nos leva a acreditar, pela lógica, que não basta desencarnarmos e sermos socorridos para nós nos tornarmos confiantes diante da vida. Que não basta nos desencarnarmos, sermos socorridos e guiados a essa ou aquela colônia espiritual, para nos tornarmos corajosos diante da vida, abrindo mão das comodidades pessoais e da necessidade do descanso, se nós já não tivermos um preparo feito aqui na Terra. O nosso bate-papo hoje é acerca do medo. Vamos conversar um pouco sobre esse medo, que segundo Narcisa, é considerado pelos espíritos superiores como um dos piores inimigos da criatura humana, porque não permite o espírito progredir, experimentar, tentar, vencer aquilo que ele mesmo propôs antes de reencarnar. Por extensão, e por necessidade lógica, não é possível nós conversarmos sobre o medo se nós também não falarmos das nossas potencialidades, dos nossos talentos, daquilo que recebemos para vencermos as nossas dificuldades aqui na Terra. Jesus falou do medo e falou dos talentos também. Na parábola dos talentos, no capítulo 25 de Mateus,
nós encontramos Jesus comparando o reino dos céus com o reino aqui na terra, onde o proprietário dessas terras, o soberano dessas terras, precisaria se ausentar. E em se ausentando, ele chama 3 de seus colaboradores principais para que administrassem os negócios daquelas terras. E distribui talentos a eles. Para um, ele dá 5 talentos. Para um segundo, ele dá 2 talentos. E para um terceiro, ele dá 1 talento. Façamos um esclarecimento. Nos dias de hoje, talento significa habilidade para fazer isso ou aquilo. Facilidade para produzir, em qualquer campo que seja. Talento é quando nós fazemos bem algo, alguma coisa. Mas a época de Jesus não era isso. Talento significava unidade monetária e valia entre 27 e 36 quilos de ouro. De forma que quem recebeu 5 talentos tinha cerca de 150 quilos de ouro nas mãos. E quem recebeu 1 tinha cerca de 30 quilos de ouro nas mãos, o que é uma riqueza significativa. O senhor daquelas terras se ausenta e quando volta, chama-os à conta. E aquele que recebeu 5 talentos, lhe devolve os 5 talentos recebidos e outros 5 que angariou aplicando o que lhe fora depositado às mãos. E ouve do senhor daquelas terras: você é um bom servo, você é um servo fiel, e porque foste fiel no pouco, será colocado sobre muito. Apresenta-se o segundo servidor, e da mesma forma que o primeiro, lhe devolve os 2 talentos recebidos, e outros 2 que angariou também trabalhando com as riquezas que lhe fora confiado. Bom servo, fiel, e porque fosse fiel no pouco, será colocado sobre muito. A mesma palavra que o primeiro. E o interessante da parábola dos talentos é que os talentos são distribuídos, está escrito isso, os talentos foram distribuídos segundo a capacidade de cada um. Ou seja, nós todos temos aqui nas mãos na terra os talentos de que somos capazes de administrar para vencer os nossos problemas e os nossos desafios aqui. É para isso que serve a parábola, para compararmos com as nossas vidas. Chamou o terceiro servidor e este se antecipou verbalmente dizendo: eu bem sei que tu és um Senhor rigoroso e que quer colher mesmo onde não plantou, e por isso eu tive medo de perder o talento que me confiaste, e estou lhe devolvendo depois de tê-lo enterrado. E aquele senhor da parábola e daquelas terras diz: mau servo, você é um servo infiel, você deveria ter colocado ao menos no banco para que me rendesse juros. E finaliza a parábola dizendo que aquele que já tem, mais conseguirá e mais receberá, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. O que significa dizer que aquele que tem coragem, aquele que cria um ambiente de coragem, de busca, de experimentação, esse vai conseguir mais, que é o resultado das ações, que é a soma daquilo que ele vai produzir. E aquele que não tem coragem, aquele que se esconde, aquele que se murcha diante da vida, até o pouco que ele tem, os talentos que tem, lhe serão tirados em função dele não fazer uso e os resultados não aparecem. É dessa forma que precisamos compreender a parábola dos talentos. Nós temos nas mãos as ferramentas, nós temos nas mãos um mecanismo e um programa traçado de trabalho para fazer com que os nossos espíritos cresçam aqui na Terra, de forma que a gente volte para o mundo dos espíritos melhor do que quando chegamos. Não de mãos vazias, como Narcisa fala com André Luiz. Por que é que temos medo? De onde é que surgiu o medo? Por que é que nós alimentamos esse medo e temos receio mesmo de não sermos capazes de fazermos o básico? Por que é que não acreditamos em nossos talentos? Num livro bastante interessante, o grande estudioso do comportamento humano, Emílio Mirey Lopes, no livro 4 Gigantes da Alma, analisa o primeiro gigante, que é o medo. Voz da ciência, e seguido por uma infinidade de pensadores, Mirey Lopes nos diz que o medo surgiu a partir dos seres unicelulares há milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás, quando fomos criados aqui na Terra. Aquele serzinho unicelular foi desenvolvendo reações eletroquímicas a partir do momento em que ele se viu vivo, se relacionando com o meio e com os outros seres.
Ou seja, para um grupo muito grande de cientistas do comportamento humano, Miri Lopes, por exemplo, o medo não passa de uma reação eletroquímica, e conforme esse elemento, esse ser vivo foi evoluindo até atingir trilhões de células, também se faz presente por reações eletroquímicas. E o mecanismo é muito simples, dizem os fisiologistas. Quando nos defrontamos com uma situação adversa, quando nos defrontamos com uma situação que achamos intransponíveis, as amígdalas cerebrais captam essa situação e emitem sinais para o nosso hipotálamo, que por sua vez modifica o funcionamento do organismo, produzindo uma quantidade muito grande de energia para o nosso organismo. E essa energia pode ser usada de duas formas. A primeira, o enfrentamento da situação. A energia está disponível para enfrentarmos a situação. Fisiologicamente, nós estamos preparados naturalmente para enfrentarmos a situação. A segunda opção é utilizarmos essa energia para fugir do problema, para abandonarmos o problema, para não executarmos aquilo que precisa ser feito. De qualquer forma, as energias que são necessárias para vencermos as nossas dificuldades estão presentes, entre aspas, dado pela providência divina. Mas nós optamos por usar essa energia para fugir, em função da nossa desconfiança com relação aos nossos talentos e a desconfiança com relação à possibilidade de conquistar. Ah, isso não vai dar certo para mim, isso só dá certo para fulano, eu não tenho forças para vencer isso, ah, eu não consigo fazer aquilo, vou deixar para a próxima reencarnação. Vai mesmo, vai deixar para a próxima reencarnação, somado às necessidades e os problemas da próxima encarnação, ou seja, vamos aumentando os problemas mais para frente ao invés de enfrentá-los agora. Mais dia, menos dia, o ser inteligente, o princípio inteligente do universo, o espírito, terá que vivenciar isso porque ele é imortal e está afadado à perfeição, e por isso mesmo terá que vencer todas as suas dificuldades, todas as situações que se lhe apresentam, para fazê-lo perfeito e consequentemente feliz. Teremos que fazer isso. E aí então a ciência da psicologia humana nos diz que quando assumimos um comportamento desse, nós tendemos a nos autoanular, a não nos estabelecermos como seres humanos. E uma característica muito presente em todos nós é a falta de autoconhecimento, dizem os pensadores. Ora, é a proposta da doutrina espírita: conhece a ti mesmo, observa como é que você reage, passa em revista as suas ações, os seus valores. Dizem ainda os cientistas do comportamento humano que falta um planejamento básico para vencer essas dificuldades. Nós fugimos para o desculpismo, para as acusações daqueles que provocaram a situação e deixamos de agir. Então, para a ciência, está no passado, mas está na forma de uma reação eletroquímica corporal. Não se admite a existência de um espírito que faz a escolha entre enfrentar ou fugir. E aí o grande erro dos fisiologistas e dos mecanicistas do comportamento humano. Mas a doutrina espírita traz para nós a realidade e nos esclarece acerca de onde está a origem de nossos medos. Pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, 2 livros falam a respeito do medo, do receio, do pavor. Em temas da vida e da morte, os espíritos nos dão 3 condições genéricas a nos explicar acerca da origem do medo que carregamos em nossos espíritos. Primeiro caso: o espírito, na última existência, provocou um prejuízo enorme na vida de alguém, às vezes tirou mesmo a vida de alguém, enfim, fez acontecer alguma coisa muito prejudicial. Passa pela vida sem ter corrigido isso, desencarna, vai ao mundo dos espíritos, e a sua consciência então lhe mostra, porque é na consciência que está escrito a lei de Deus, lhe mostra a extensão do seu erro e as consequências. E aí a pessoa, o espírito, se desequilibra e se atormenta no mundo dos espíritos em função do erro que cometeu, e percebe que terá que corrigir tudo aquilo, devolver tudo que tomou, enfim, sanear a situação, a fim de que ele possa dar continuidade à sua vida.
No mundo dos espíritos, nós enxergamos as coisas um pouco diferentes do que enxergamos aqui. Não há conveniências materiais, sociais. Há tão somente a conveniência do progresso a ser efetuado, a fim de atingir a perfeição. E o espírito sabe que ele entra na vida corporal, sopra a vida onde quer, disse Jesus, e volta ao mundo dos espíritos, buscando sempre a perfeição e a felicidade. Aí o espírito reencarna, sem ter sido socorrido, porque o seu desequilíbrio não foi suficiente para perceber o socorro e a possibilidade de se renovar no mundo dos espíritos. Reencarna desequilibrado. Quando reencarna, dizem os espíritos, nessas condições, tem medo de errar de novo. Não experimenta. Tem medo de experimentar os desafios da vida, porque acha que vai errar inconscientemente, vai errar de novo como errou no passado e tem medo das consequências do erro. Culpa-se a si mesmo, até mesmo sem saber. Impõe uma barreira na execução por conta da experiência negativa do passado. Se nós voltarmos à questão do perdão, nós vamos entender nesse instante que é necessário nos auto-perdoar. Errei lá atrás, paciência, eu não sabia o que sei agora. É preciso se perdoar. Paciência, é daqui para frente, é a proposta de Jesus. Vai, não peques mais, é daqui para frente. Daqui para frente é uma outra história, o que está para trás, paciência. Mas se nós nos lembrarmos de Pedro, o apóstolo, ele vai falar para nós que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, se eu voltar o meu ideal, a minha consciência, o meu objetivo de vida na prática do bem, na prática do amor ao próximo, eu começo a apagar o passado e, consequentemente, aliviar minha consciência e viver bem aqui. Ou seja, o trabalho voluntariado, fazer o bem voluntariamente, em qualquer lugar que estejamos, vai fortalecer os nossos espíritos contra o medo e vai nos libertando do peso da consciência. O segundo caso, a segunda explicação, segundo o livro Temas da Vida e da Morte, é a mesma situação. O espírito errou muito, prejudicou muito, e de repente ele desencarna sem ter corrigido, mas ao invés da consciência lhe cobrar, e ela vai lhe cobrar, aumenta-se a presença com a presença da vítima, o esperando no mundo dos espíritos. E essa vítima, como nós todos temos muita dificuldade em perdoar, lhe impõe uma vida de sofrimento atroz no mundo dos espíritos, porque ele deve moralmente ao espírito que está lá lhe esperando. E aí esse espírito persegue, infringindo-lhe sofrimentos atrozes, dizem os espíritos. Na mesma condição do primeiro caso, esse espírito reencarna. Reencarna com medo de agir, com medo de enfrentar os problemas da vida, por conta de ter medo de errar por causa do passado, e soma-se a isso o medo da perseguição. E aqui adquire, desenvolve algumas manias de perseguições. Estão me observando. Olha duas pessoas conversando ao longe, olhando para ele, estão falando mal de mim. Se alguém faz alguma coisa inadvertidamente, sem intenção e que lhe atinge, foi de propósito. Não sei por que vivem me perseguindo. O meu patrão me persegue, a minha esposa me persegue, o meu marido me persegue, minha sogra, meu sogro, a gente vive com uma mania de perseguição, porque temos medo e está lá na nossa inconsciência a presença daquele que não nos perdoou e que nos perseguiu mesmo no mundo dos espíritos e que às vezes nos persegue aqui enquanto encarnados, porque muitas vezes nós fugimos do mundo dos espíritos para o corpo físico para fugirmos das perseguições e do sofrimento do mundo dos espíritos. Allan Kardec propõe para todos nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 10, Bem-aventurados misericordiosos, ele nos propõe o raciocínio lógico. Na maioria das vezes, os casos de obsessão aqui na Terra, trata-se de perseguições, trata-se de vingança. Ora, então o coitadinho não somos nós, é o espírito que sofreu as consequências dos nossos atos e que não consegue perdoar. Então é preciso se reconciliar com esse adversário e pedir desculpas a ele. Meu irmão, me perdoe. Se eu soubesse o que sei hoje, eu não teria feito isso com você. E fazer uma nova proposta. Daqui para frente eu vou mostrar para você que eu sou melhor, que eu estou melhor, que eu quero melhor.
Ou seja, é preciso pedir perdão para ele e nos perdoar. Mas quase sempre nós tratamos dos nossos obsessores como se nós fôssemos as vítimas. E aí ele fica mais irritado ainda, porque a gente se veste de cordeirinhos e de coitadinhos. E o obsessor fala, mas meu Deus, eu sou a vítima e ele é o cordeirinho. E essa mentalidade precisa mudar. Nós somos o objeto claro, primário das nossas perseguições espirituais. Tem que mudar de comportamento para provar para os espíritos que nos perseguem que somos diferentes, que estamos diferentes, que não faríamos hoje o que fizemos no passado. Terceira explicação dos espíritos, ainda em temas da vida e da morte. A cultura com a qual nós criamos os nossos filhos e os nossos netos aqui na Terra. Nós ainda o fazemos, numa grande parte das vezes, pela imposição do medo. Menino, não faça isso que você vai para o inferno. Não faça isso que o bicho-papão te pega. Você vai ver quando o seu pai chegar em casa. Ou seja, a gente faz uma imposição do medo. Como os espíritos que reencarnam, nós todos, aqui nessa terra ainda são frágeis, psicológica e espiritualmente, é fácil criar uma mentalidade de pavor, de medo, de temeridade, e ao adquirirmos a maturidade, o estado adulto, nós nos tornamos frágeis diante da vida por medo das consequências daquilo que fazemos. É uma questão cultural. Então já não podemos mais tratar as crianças dessa forma, é preciso conversar com elas, esclarecê-las, orientá-las claramente, elas são capazes de entender, ao invés de impormos só aquela visão de castigo em função dos erros cometidos. Mas em Um Homem Integral, Joana de Ângeles nos dá um exemplo. Fala-nos de uma pessoa que tenha sido sepultada viva. De repente a pessoa é dada como morta, através do processo de morte aparente, da catalepsia, e acorda lá no túmulo. Entendo eu que para nós espíritas isso não ia ser problema, né? Dada a consciência que nós temos, sermos enterrados e de repente acordar lá dentro do caixãozinho, para nós espíritas não ia ser problema nenhum, não é? A gente ia ficar tranquilo, não é? Íamos entrar em prece, não? Nós espíritas ainda temos medo da morte? E dos espíritos nós ainda temos medo? Também, não é? Nós espíritas também lutamos contra esse gigante. Nós também temos receio, não é? Mas em todo caso, é melhor mudar um pouquinho essa questão da vaidade e deixar escrito ou conversado lá com os parentes, para não colocar o nosso corpo físico num caixão muito resistente. Vamos colocar num caixãozinho bem frágilzinho, não é? Porque de repente dá para arrombar ele se a gente acordar lá dentro. E devido à tecnologia, também a gente já pode pedir para enterrar a gente com um celularzinho, né? Para dar uma ligadinha aqui fora, acordei. E torcer para quem atendeu o telefone e falar, o mundo aqui está melhor sem você, fica aí, né? É o jeito como a gente trata as pessoas, né? Vamos voltar a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles nos fala que essa pessoa desencarna, na maioria esmagadora das vezes, em desequilíbrio enorme, enorme. Morre-se aos poucos, e numa situação terrível. Vai ao mundo dos espíritos, não se equilibra, não percebe o socorro, reencarna novamente. Vai desenvolver aqui algumas características comportamentais. Medo de ficar sozinha. Medo de lugares escuros. Medo de ambientes fechados, claustrofobia. Medo de andar de elevador, por exemplo, diz ela. Não estamos contando a história de ninguém aqui. Estamos falando de exemplos que Joana de Ângeles nos dá, a nos dizer que o que temos de receio hoje são experiências do passado, e experiências difíceis. Mas imaginemos, com a doutrina espírita, ou melhor, imaginemos, não, raciocinemos. Se nós tivéssemos vivido uma experiência dessa, de termos sido sepultados vivos, é só entender a coisa pela ótica da lei de ação e reação. Se nós já passamos por isso, já está paga a dívida, porque nós não passamos por nada nesse mundo que não tenhamos necessidade de passar.
Então não há mais o que temer. É tão somente, diz ela, adentrarmos o conhecimento da fé raciocinada, para nos autoaprimorarmos, estabelecendo o autoconhecimento como meta, criando um planejamento do básico para o mais complexo, a fim de vencermos nossas tendências. A consciência, diz Joana de Ângeles, vai se abrindo, vai mudando de estágio e de nível, à medida em que a gente aprende e raciocina. E com isso a gente vai se tornando mais feliz aqui na Terra, e não esperar a felicidade depois no mundo dos espíritos. Mas nós não acreditamos no nosso potencial, não somos capazes ainda de acreditar em nossos potenciais. Jesus disse: ó geração incrédula, esta geração não terá outro sinal senão o de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Ora, quem é Jonas? Por que Jesus disse isso? Que sinal é esse de Jonas? Jonas é um personagem do Velho Testamento, um dos menores livros de todo o Velho Testamento, umas 3 páginas aproximadamente. E o livro de Jonas, para entendermos o que Jesus quis dizer e estabelecermos aqui uma linha de raciocínio em cima de talentos e de nossas possibilidades, e do medo, e da fuga, passemos em revista a vida de Jonas, rapidamente. Jonas é um ser comum, um ser humano como nós outros aqui. E Jonas recebe uma ordem de Deus. Lá no livro não fala como é que ele recebeu essa ordem, só fala que veio uma ordem de Deus para que ele fosse pregar a palavra de Deus em Nínive, uma cidade pagã, porque havia chegado, segundo o texto, aos ouvidos de Deus, as iniquidades que se praticavam lá em Nínive. E antes que Deus destruísse Nínive, ele queria dar uma nova chance. Deus está sempre dando novas chances. As nossas reencarnações são novas chances, novas possibilidades, novas oportunidades. Não há castigo eterno. Há o castigo eterno, segundo o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, enquanto nós nos mantermos com o pensamento eterno naquela circunstância. E aí então vai ser eterno enquanto for eterno o nosso pensamento. Mas a partir do momento que mudarmos, muda o sofrimento. Jonas fez a opção por não ir. Não vou pregar em Nínive. E por 2 motivos básicos. Primeiro, que a palavra de Deus não é para pagão, pensava ele. Ou seja, ele estava mandando na ordem divina, no entendimento de Deus. Deus mandou pregar em Nínive. Não vou, a palavra de Deus é para o povo escolhido. Quer dizer, sabe mais que Deus. Pode mais que Deus. Segundo, que a salvação também não é para o povo pagão. Ou seja, o paraíso que ele estava aspirando, ele não queria dividir com os pagãos. Egoísmo. Então, orgulho de raça e egoísmo estava se fazendo presente em Jonas, como se faz presente em nossas vidas aqui, e a doutrina espírita nos alerta que são os 2 maiores entraves ao nosso progresso, o orgulho e o egoísmo. E aí Jonas resolve fugir, porque ele tinha medo do castigo, da ira divina. Desce a Jope, uma cidade portuária no Mediterrâneo, e consegue uma carona num navio para a Espanha, para Tarsis. Quando o navio atinge o alto mar, uma tempestade imensa se forma. E começa a colocar em risco a embarcação toda, e as pessoas que estavam lá dentro, e a tripulação alvoroçada, buscava saber o que é que está acontecendo, por que é que vem essa tempestade agora, por que é que Deus está nos castigando, sempre a ideia de que Deus castiga. O que será que fizemos? Nossa consciência sempre está culpada, né? O que é que será que fizemos para Deus estar castigando assim? E o alvoroço se estabeleceu, e de repente alguém lembrou. Fala, mas espera um pouquinho, é Jonas, aquele rapaz que nós estamos dando carona. O carona não é vocabulário de 2.500 anos atrás, é vocabulário nosso. Aquele rapaz que nós estamos dando carona, ele está fugindo da ira divina. E já saíram todos procurando Jonas pelo navio todo, foram descobri-lo no porãozinho do navio, num cantinho, dormindo. O capitão, mas rapaz também é vocabulário de agora, do Navarro. Você está dormindo numa crise dessa? Por que você não está rezando pelo seu Deus para acalmar essa tempestade? Vamos perecer todos. Aí ele de cabeça baixa se entregou, né? Não, é por minha causa mesmo que está acontecendo esse transtorno todo, essa tempestade. Vamos resolver isso aqui, me joguem no mar.
Me joguem no mar que a tempestade passa e vocês vão embora. O capitão falou para ele: não, aqui não tem assassino, ninguém vai sujar as mãos com o seu sangue, nós vamos lançar a sorte. Fizeram um sorteiozinho lá, lançaram a sorte. Quem é o culpado? Jonas. Pode jogar Jonas no mar. O culpado, o assassino, é o sorteio. Deduz-se do livro de Jonas lá no Velho Testamento. Jonas é jogado ao mar, a tempestade passa e o navio vai embora. E a baleia vem e engole Jonas. 3 dias e 3 noites depois, ele é vomitado pela baleia na praia. É o texto, hein? O homem era indigesto mesmo. A baleia não deu conta de digerir ele. Teimoso. Quando ele se viu na praia, eu vou pregar em Nínive. É melhor eu ir pregar em Nínive, que a ira divina não é fácil. Foi lá em Nínive, pregou a palavra de Deus, convenceu a população, convenceu o rei de Nínive, e ainda saiu revoltado com Deus, que não tinha que mandar ele pregar lá não. Que a palavra de Deus é só para os escolhidos e salvação só para os escolhidos. Ou seja, está apanhando da vida e continua orgulhoso e egoísta. Analisemos rapidamente essa passagem do livro de Jonas. Quando nós nos deixamos levar pela não ação, quando nós nos deixamos levar pela inércia, pela preguiça, quando nós deixamos de cumprir com as nossas responsabilidades e nossos deveres, nós criamos a partir de nós mesmos um ambiente de tempestade. Naturalmente. A vida é dinâmica e espera de cada um de nós as ações necessárias, porque são necessárias para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Se fugimos das nossas responsabilidades e dos nossos deveres, começamos a causar prejuízo para nós e para as pessoas que dependem de nós, reencarnatoriamente falando. É a tempestade do navio. É a tempestade do navio. Começa a prejudicar aqueles que estão junto com ele. Quando Jonas é lançado ao mar, é como se nós falássemos assim: olha, deixa esse pelo mar da vida, a vida se encarrega dele. Ou seja, lança-o ao largo da vida. E quando o grande peixe vem e o engole, 3 dias e 3 noites, é um mergulho na escuridão da sua consciência. E ele passa 3 dias ali confrontando a sua própria consciência, e quando ele acorda na sua consciência, na situação em que está, é a praia. Porque os seres vivos aqui na Terra foram criados nos mares e se desenvolveram rumo à nossa raça a partir da praia. Renascimento, significa mudança de consciência. Esse é o sinal que Jesus falou. Essa geração não verá outro sinal, senão de Jonas, a mudança de consciência, a mudança de entendimento, a expansão da nossa consciência. Jonas tinha os talentos e a capacidade necessária para fazer o que precisava ser feito. Ou Deus é mais estúpido do que a gente, mandando alguém que não tem condição e capacidade de fazer algum serviço. Nem nós fazemos isso. Significa dizer que a vida que temos aqui na Terra, e o que está acontecendo à nossa volta e conosco mesmo, é de acordo com as nossas necessidades. E o que temos nas mãos é segundo a nossa capacidade para enfrentar essas necessidades. É raciocínio lógico. Então é preciso entender que o que temos dentro de nós, e mesmo por extensão fora, faz parte de um processo para o nosso bem. Não dá mais para colocar a culpa em Deus. Fulano tem e não faz, por que é que eu vou fazer? Isso é desculpismo. É preciso agir, é preciso viver. E dizia Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então precisamos estudar Jesus, e ninguém faz isso melhor do que a doutrina espírita, que nos explica o que é que o Cristo quis dizer. E o Cristo nos cobrou. Mas não está escrito em vossa lei sois deuses? Está. No Velho Testamento, nos Salmos de Davi, está escrito: eu já vos disse, todos vós sois deuses, filho do Deus Altíssimo. E é por isso que Jesus fala: vocês poderão fazer muito mais coisas do que eu tenho feito, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou se tiverdes coragem, consciência, intenção no bem, para vencer os nossos obstáculos. Mas nós temos medo de errar. Mas quem não erra nesse mundo? Disse Estevão a Paulo de Tarso no mundo dos espíritos, quando Paulo estava extenuado aqui em função da sua mudança: mas
Paulo, fique tranquilo, quem de nós não errou ainda? Somos todos iguais nesse mundo. Não é possível acertar sempre. Aliás, um dia desses recebi um e-mailzinho muito interessante, curtíssimo, mas muito interessante. Diz que um jovem adolescente tinha se proposto a viver uma vida sem erros, ou seja, adquirir a sabedoria plena. E aí ele buscou mecanismos para isso e alguém lhe orientou a buscar um sábio que vivia nas redondezas, um homem extremamente sábio, respeitadíssimo. E ele foi de encontro a esse sábio e lhe questionou: mestre, como é que eu faço para adquirir sabedoria? Ah, meu filho, a sabedoria chega com as boas escolhas. Com as boas escolhas, mestre? É, com as boas escolhas. Mas é justamente isso, como é que eu faço boas escolhas? Ah, meu filho, as boas escolhas vêm com a experiência. Com a experiência, mestre. Com a experiência. Mas e a experiência eu tiro de onde? Só tem um jeito, meu filho, as experiências você tira das más escolhas. Das más escolhas. Ao invés de lamentarmos, de nos estagnarmos, de nos acovardarmos por causa dos erros cometidos, é preciso tirar a lição dos erros cometidos para acertar da próxima vez. Por isso André Luiz fala, se você caiu 10 vezes, você levanta 10 vezes. Porque a experimentação, com planejamento, com intenção positiva, faz com que a gente venha acertar. Acertar sempre. Sempre e sempre. Mas é preciso entender que somos seres falíveis e vamos errar ainda. Mas que esse erro já não seja intencional, não seja proposital, não seja levado pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Que esse erro seja em função da nossa ignorância. Porque à medida que adentrarmos, repetindo Joana de Ângeles, uma fé raciocinada tal qual é a doutrina espírita, ou que nos conduz à doutrina espírita, nós vamos conseguindo uma segurança interior, de forma a conquistar novos degraus. E com isso os horizontes vão se alargando e nós vamos enfrentando a vida como ela se nos apresenta, porque não é possível viver uma vida de paz aqui na terra por completo. No mundo, dizia Jesus, tereis sofrimento, mas bom ânimo vocês devem ter, eu venci o mundo. E nós também vamos vencer o mundo, é a fatalidade. É preciso enfrentar, tentar. Aliás, falar em tentar, quem é do século passado como eu vai se lembrar de Raul Seixas, não é? Há que ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Olha que mensagem interessantíssima de Raul Seixas. Mas é preciso desejar sincero. Queira de verdade. Há que ser sincero e desejar profundo. Queira. E você será capaz de sacudir o mundo. Mas é preciso tentar, enfrentar os problemas. Mas não podemos acreditar que é possível vencer todos os problemas de uma vez. E nem os maiores. É preciso começar pelos menores, num alto planejamento. Por que é que tenho medo? Do que tenho medo? Vamos estabelecer alguns limites. Se nós nos lembrarmos ainda da questão 851 do Livro dos Espíritos, nós vamos nos conscientizar de uma situação muito interessante. Os Espíritos nos falam da metade da resposta, que é sobre a fatalidade para frente, que quando nós, diante dos problemas e dificuldades da vida, diante dos desafios da vida, dos leões da vida, nós nos demonstramos confiantes, um bom espírito se aproxima da gente, insufla um ânimo maior em nós, mas ele não pode tomar as nossas mãos para fazer o serviço. E aí a gente consegue fazer com a ajuda dele. Mas se diante da mesma situação nós demonstrarmos fraqueza, um mau espírito se aproxima de nós e insufla a gente um sentimento ainda maior de medo, de desânimo, para levar a gente à derrocada. Está escrito na resposta da questão 851 do Livro dos Espíritos. O que isso significa? Significa que meus estados de medo, de temor, de pavor não são meus. Em germe, sim. Mas grande parte dele tem influência espiritual.
Estou falando que tenho receio, o medo, e não é meu, é de espíritos que querem ver a minha derrocada. Esquecendo-nos do vigiai e orai de Jesus. Vigia seu pensamento, não deixe ele abaixar vibratoriamente, pense positivo. Ora para você se fortalecer, para elevar o seu nível de confiança. À medida em que você ora e pede socorro aos bons espíritos, porque quando nós enfrentamos situações difíceis, a nossa tendência é reclamar de Deus, reclamar da vida, das pessoas que provocaram aquela situação. Ora e chama teu anjo da guarda. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Ora, eu e meu anjo da guarda reunidos em nome do Senhor, ele vai estar no meio. É preciso vigiar e orar para enfrentarmos os leões da vida. Ainda um outro e-mailzinho. Dizem que havia um caçador muito experiente na África e muito devoto a Deus, confiava muito em Deus, mas consciente da vida, experiente que era. E de repente, sozinho, ele se viu diante de um grande leão do Serengeti, aqueles leões com mais de 300 quilos. Com muita tranquilidade e com o pensamento em Deus, ele buscou a sua arma de caça e percebeu que já não tinha mais munição, nenhuma munição, e aquele animal gigantesco vinha de encontro a ele. Lembrou-se da faca de caça, pegou a faca e aí então começou a dialogar com Deus e disse mais ou menos assim, olhando para o leão: meu Deus, se você está do meu lado, me ajude a pegar essa faca e atingir o leão com uma tacada só, porque não terei 2 possibilidades, 2 chances. Me ajude a atingi-lo, se você está do meu lado, nessa briga aqui. Pensou um pouquinho e pensou, dada a sua experiência, que a vida não é sempre positiva para os nossos lados, no sentido de conseguir sucesso em todas as tentativas. E nós mesmos popularmente já conhecemos que um dia é do caçador e o outro dia é da caça. E ele sabia disso. E aí ele falou para Deus assim, olhando para o leão: mas meu Deus, se você está do lado do leão, ou seja, quem vai sobreviver ao leão, ajuda o leão, ajuda ele, para que ele me mate num tapa só. Não quero sofrer, minimiza os meus sofrimentos. Consciente, está consciente das possibilidades, ajuda o leão. Pensou mais um pouco, corajoso que era, e voltou à carga com Deus. Mas tem uma coisa, viu, meu Deus, se você não está torcendo nem para mim, nem para o leão, senta aqui, você vai ver uma das maiores brigas que já aconteceram nessa África. Ele ia enfrentar o leão. E por que é que nós não enfrentamos o leão de nossas vidas? Aquele que se apresenta como dificuldade de relacionamento, como dificuldade para entrar num trabalho, numa faculdade, como a dificuldade que se apresenta para perdoarmos. Não temos coragem de perdoar. Por que é que nós não enfrentamos os leões que nós criamos com a ignorância de nossos espíritos? Porque nós ainda não queremos. Porque o dia que nós quisermos, nós vamos conseguir. E além do mais, é preciso voltar os nossos olhos para a promessa maior de Jesus: eu não vos deixarei órfãos. Não. Jesus empenhou a sua palavra dizendo que ele não nos abandonaria, que ele estaria conosco. O que é que estamos temendo? Nós, cristãos, espíritas, o que é que estamos temendo? Já sabemos que o nosso espírito é imortal. Aconteça o que aconteceu, o espírito vai sobreviver, e mais experiente. Já sabemos que Deus é a própria perfeição, e em sendo a própria perfeição, não quer o mal de seus filhos e nem castigá-los. Quer dar aos seus filhos a possibilidade de serem felizes. Eu permanecerei convosco até o fim dos tempos, disse Jesus. Ora, Ele está caminhando conosco. O que é que estamos temendo? Não há o que temer, há o que experimentar, há o que buscar raciocinadamente, aproveitando a nossa experiência de vida e a experiência das pessoas que estão ao nosso redor,
as orientações da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Ao invés de lamentarmos e chorarmos, busquemos Jesus para enfrentar os leões da vida, do dia a dia, para vencermos a nós mesmos nesse medo que temos de sermos felizes. Jesus está nos convidando até hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei alívio com as vossas dores, porque leve é meu fardo e suave é o meu jugo. Muito obrigado a todos e muita paz.